E aí, pessoal, eu aqui de novo, vim trazer mais um Nascido ESC para vocês, mais um recadinho, mais um tira dúvidas sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de uma questão que é muito discutida aí entre os adeptos, mais uma vez, entre os adeptos da chamada batalha espiritual. Dizem que o cristão ele pode ser possesso por demônios. Dizem que o cristão ele pode ser atacado e até mesmo tomado por demônios. Como exemplo, eles usam aquela passagem onde o Senhor Jesus repreendeu Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Essa passagem está em Mateus 16, versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Em diversas passagens do Evangelho, diversas passagens da Bíblia, onde se referem a Pedro, mostra Pedro com atitudes carnais. Ou seja, lembrem-se que foi Pedro que atacou o centurião e arrancou a orelha dele. Diversas atitudes de Pedro que pontuam a vida dele como um homem afoito, vamos dizer assim. Então, se Jesus está chamando-o de Satanás, significa que ele foi o possesso por demônios, foi possesso por Satanás, correto? Muitos dizem que isso não poderia ter acontecido, porque se Satanás possuísse o corpo da pessoa, o corpo explodiria. Deve ser os adeptos da combustão espontânea, porque isso não tem cabimento nenhum na Bíblia. Para entender essa passagem, pessoal, nós temos que entender alguns aspectos referentes à palavra de Deus. Nós temos que analisar a situação como um todo. Primeiro, nós temos que entender o contexto daquela palavra. O Senhor Jesus estava explicando para Pedro, explicando para os discípulos o que iria acontecer, o que ele iria passar. E Pedro, revoltado, falou: não, Senhor, eu vou pegar o Senhor, nós vamos lá para as Ilhas Caimã, fica frio, ninguém vai te pegar. E Jesus reagiu a isso. Porque a gente tem também que pensar o seguinte: se a Bíblia está falando que Pedro, um apóstolo de Cristo, foi tomado por Satanás, nós estamos vendo a Bíblia se contradizer. Porque em 1 João 5, versículo 18, nós vemos que a Bíblia é clara quando ela diz que aquele nascido do Espírito, ele não pode ser tocado por demônios. Mas então, como pode? A Bíblia, realmente nós achamos uma contradição da Bíblia? Não. O que o termo Satanás quer dizer? O termo Satanás, pessoal, eu separei aqui para vocês, é o termo Satanás mesmo, que é o número G04567, que é baseado também no termo 04566, Satã. E o significado, o primeiro e principal significado da palavra é adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Se nós voltarmos ao versículo, nós vamos ver que Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano, não da perspectiva de Deus. Ou seja, você é uma pedra de tropeço para mim. Está dizendo o quê? Que aqui nesse ponto, Pedro está sendo um problema, está sendo um opositor a ele. Então entendam, pessoal, que não está sendo aqui de maneira alguma Jesus está falando que Pedro está possesso e em momento algum Pedro foi possesso. O que aconteceu aqui é que Jesus o repreendeu como ele sendo um opositor. Ah, mas temos outro apóstolo, por exemplo, que nós vemos uma situação parecida. Enquanto em Pedro, Jesus voltou para Pedro e falou: afasta-te de mim. No caso do outro apóstolo que aconteceu uma coisa parecida foi Judas. A Bíblia fala o seguinte: então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. Está lá em Lucas 22, 3. Ou seja, são casos diferentes. Aqui especificamente está mostrando o quê? Que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Aí você me diz: então, mas Judas Iscariotes era um discípulo. Judas Iscariotes era um dos apóstolos, era um dos 12 que acompanhavam Cristo. Sim, ele era. Aí você também vai me dizer: bom, então essa questão do não tocar no nascido do Espírito cai por terra, porque se Judas estava com Jesus. Em todas as partes da Bíblia onde você vê que se fala de Judas, você vê que Judas apresenta problema. Ou no fato dele pegar dinheiro da bolsa, ou no caso aqui onde ele veio denunciar Cristo, mostra ele sempre em situações complicadas, para dizer o mínimo.
Então nós vemos aqui que Judas não é salvo, que Judas não é um nascido do Espírito. Judas não é um cristão, vamos dizer assim. Judas é um convencido que segue a Cristo porque ele acha que vai levar vantagem. Como as pessoas que seguem a teologia da prosperidade. Seguem a teologia da prosperidade visando um lucro. Tanto que não raro essas pessoas muitas vezes se desviarem para outras promessas de riqueza. Então nós vemos aqui uma diferença grande, porque aqui Judas não era um nascido do Espírito. Por isso a Bíblia fala que Satanás entrou ele. Pedro, que era um dos apóstolos, um dos 12, um dos discípulos, para não dizer um dos principais discípulos de Cristo. No caso, Jesus fala com ele de outra maneira. Fala com ele por causa da besteira que ele falou. O repreende por ele estar sendo naquele momento um opositor aos planos do Senhor. Amém? Então espero que vocês tenham entendido. Esse foi o nosso Nascido ESC. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, dá um joinha, isso é muito importante pra gente. Dá um joinha aí no vídeo. Embaixo do título desse vídeo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para você ser avisado de todos os vídeos novos aqui do Nascido de Novo. E também no final desse vídeo você vai ver aí o símbolo do Nascido de Novo, clica nele que aparece o botãozinho de inscreva-se para você. Fique com Deus, amo muito a vida de vocês, até semana que vem.